A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial! Um excelente dia, uma maravilhosa segunda-feira. Cá estamos novamente juntos nas ondas da 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida há 35 anos. Direto da Paulista para o mundo, sim, direto para o mundo, porque você pode também nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, no aplicativo iOS e Android Vibe Mundial FM, no site Vibe Mundial FM, ou seja, não tem desculpas, você pode ouvir, ver, compartilhar, comentar esse programa em diferentes plataformas. Ele vai ficar gravado para que você possa aprender muito com todos os nossos convidados. E eu trouxe hoje, já pela segunda vez, aqui no meu programa, porque ele é uma figura emblemática da Vibe Mundial FM. Ele é um dos grandes nomes, um nome que eu respeito. Olha, dentro da religião, é um cara que eu tenho não só uma admiração, um carinho, e aprendo muito com ele. Ele é escritor, ele é professor, ele é pesquisador, ele é o idealizador da Umbanda EAD, Pai Rodrigo Queiroz. Um grande prazer. Saudações, salve, salve, Ricardo. Você é sempre muito generoso com as palavras. Eu que fico sempre muito lisonjeado e feliz de estar aqui na sua companhia. Bater papo, o nosso papo de bastidor é sempre muito enriquecedor. E falar um pouco mais desse universo que é a Umbanda é sempre um prazer imenso. Você sabe que quando alguém me pergunta, enquanto cientista da religião, tá? e também como alguém que passou e tem aí uma trajetória nas religiões de matriz africana, eu falo, quero aprender sobre Umbanda. Vai atrás dos livros também do professor e pai Rodrigo Queiroz e também dos cursos. Mas vamos começar falando um pouquinho. Esse programa tem 1 hora, a gente vai ter um intervalo, mas é muito assunto, porque eu quero saber de todas as novidades. A começar por esse livro que é incrível. Ele foi lançado no final do ano passado, não é isso? Ele chegou no mercado em janeiro mesmo. Janeiro desse ano. Ele é o número 2 de uma... Eu acho que vai ter muitos outros, espero. A coleção Bandalogia é previsto 7 volumes, né? Então, vamos ter um limite aí, senão... Ou seja, serão... No total, vamos ver aqui, porque ele já escreveu. Você pode procurar aí na internet, você pode procurar na Amazon, você pode procurar na estante virtual alguns livros do Pai Rodrigo Queiroz. Um é A Redenção, outro é Caridade, Amor e Perversão, O Poder da Umbanda, Mediunidade na Umbanda. Esse livro é fantástico para quem quer entender. E olha, aí vocês param com essa história de ficar ouvindo TikToker falar aí de qualquer bobagem que vocês querem entender sobre mediunidade. É esse um livro que eu indico. Os livros do Kardec e esse livro muito bom. Umbanda para iniciantes também incrível. Aliás, não só essa coleção, além do conteúdo, ele tem um design gráfico primoroso. Esse Entidades na Umbanda e o Exu do Ouro. Agora, então, esse Entidades na Umbanda, ele é o número 2 dessa coleção. Da coleção Umbandalogia, que é essa parceria muito feliz que a gente tem com a editora Citadel. E eles acreditam muito no projeto, né, literário dentro da Umbanda. E quando eu propus, olha, tá a fim de fazer um selo, uma coleção, principalmente que pega de uma discussão de iniciante a mais avançado, dentro da religião, e aí começamos com Umbanda para Iniciantes, que é um livro multiplataforma. Ele tem realidade aumentada, tem realidade virtual, então você consegue, eu estou ali falando o que é a trunqueira, né, de um terreiro, e você entra na minha trunqueira lá do Instituto Cultural Aruanda, em 360 graus, para cima, para baixo, você vê todos os detalhes. Assim, você faz um tour pelo terreiro. Então, é um livro que eu tenho um orgulho por essa união da tecnologia e o texto e uma vivência imersiva para o universo de terreiro de Umbanda ali proposto, né?
E é isso. E aí a gente vai discutir, aí esse é o segundo, que é entidades da Umbanda, acho que é o tema fundamental, né, que a gente tem que trabalhar dentro da religião, e outros que estão aí na esteira para ver. Mas agora eu estou pausado com a coleção, porque eu estou terminando o livro Exu, Orixá e Entidade, e eu tenho que também entregar o segundo, porque esse que você falou, Mediunidade na Umbanda, é uma trilogia também. Então vai ter o Incorporação, né, na Umbanda, e também um sobre a mediunidade e a lida com entidades da esquerda, como isso repercute no campo espiritual, emocional e psíquico do médium de terreiro, né? Vão ser lançados esse ano. Esse ano eu pretendo entregar o Exu e o segundo da trilogia Mediunidade. O do Exu seria o terceiro dessa entidade? Não, aí vai ser um avulso. Outro avulso. Porque autor bom é assim, ele tem diferentes editoras, todo mundo atrás do Pai Rodrigo. Vamos começar a falar aqui das entidades da Umbanda. Como é que surgiu essa ideia? A entidades da Umbanda é um tema que eu trabalho há muitos anos já, né? Meu segundo curso, isso em 2003, que eu desenhei, já era para falar sobre entidades da Umbanda, né? Discutir o caboclo, discutir o preto velho, então já é um tema que eu me dedico há muito tempo. Quando a gente começou então a produzir esses livros, e agora nesse momento atual, né, que a Umbanda vive e as discussões que a gente tem dentro da internet, né, nos meios de comunicação que a religião se apropria também, eu percebi, Ricardo, que nas últimas 2 décadas houve um excesso de valorização do culto de orixá dentro da Umbanda, Perfeito. Né? De veneração, reverência, e tudo girando em torno do orixá. E em especial no estado de São Paulo, né? Isso foi muito intensificado, a ponto de você começar a ir em muitos terreiros, principalmente novos terreiros de Umbanda, e você vê tudo centrado na figura do orixá, e a entidade é um trabalhador do orixá, é um emissário do orixá, e ele é um segundo plano, né? Enquanto a essência da Umbanda sempre foi e o culto às almas, esses espíritos, né? Essa gente morta que passou por aqui, né? na pessoa do indígena, dos africanos, dos miscigenados. Umbanda, ela não é essencialmente o culto ao orixá. Isso pode parecer chocante para algumas pessoas, né? E aí, muito em função das minhas pesquisas dos últimos anos, o encontro de entendimento, para além de um arquétipo simbólico, a ideia de um símbolo apenas, né? O caboclo de pena é tipo um indígena. Não, ele é um indígena, né? Ele é um originário. Quando Perfeito. Você incorpora um tupinambá, ele é um tupinambá. E os tupinambás estão vivos ali, né, na Serra do Padeiro, né? Vai lá conhecer. E eu sou, né, filho de tupinambá, então comecei a ter consciência disso também, sabe, Ricardo? Por um tempo também acreditei que era só tipo, né? Era só um símbolo, que o espírito tomava aquela forma. E aí começo a discutir, como assim, né? Até onde faz sentido essa ideia de tomar forma, e aí é uma apropriação, né? Pensa comigo, né? Lógico. Como que é, então, esse espírito que não é um tupinambá, ele ele faz de conta que é um tupinambá? O quanto isso é sério. Hoje, né? As discussões atuais precisam se debruçar para isso. Isso é muito sério, né? E eu começo a fazer, então, o resgate em mim, né, de voltar à essência, porque meu contato com a Umbanda sempre foi com entidade, né? Nunca foi com orixá. O meu desenvolvimento mediúnico não se falava de orixá, né? Terreiro bem popular, bem simples da época, era centrado no caboclo, no preto velho, no Exu, e é isso, né? E aí, então, com tudo isso é que eu venho discutindo e veio esse livro, né? Quando eu me deparo com os meus textos antigos falando das entidades como símbolos sociais, e aí eu falo, nossa, não me representa mais isso,
Eu tinha prazo para entregar esse livro para a editora e uma semana eu tive que reescrever tudo, né? O conceito, e virou esse livro aí. E aí a gente está aqui discutindo as entidades como elas são. Entender que o caboclo de pena é um indígena, ponto. E o que isso quer dizer? Né? Ou seja, como que é uma religião brasileira, né? Afro-indígena brasileira, que evoca toda a gira esses antepassados da terra, que é o indígena, que é esse africano que vem na figura do preto velho, que é o sertanejo que vem como caboclo de couro, o boiadeiro, né? O nordestino. E aí? O que isso nos diz enquanto sujeito brasileiro também, né? E quais as discussões que talvez sejam fundamentais para o religioso, o devoto, o médium de terreiro, que está sendo atravessado por essas consciências? Porque uma outra questão que eu trabalho não é acaso. Você não chega num terreiro de Umbanda por acaso, você não descobre que tem um caboclo no seu enredo espiritual, né, na sua coroa, que seja, que você tem um preto velho aí te acompanhando, só porque você pisou no terreiro e de repente eles gostaram de você e vão começar a te acompanhar. Não, então existe uma história ancestral. Que é o que você fala da família espiritual. Exatamente. Que é do primeiro capítulo. Exato. Nós vamos entrar nisso aqui, mas eu queria só fazer duas considerações que eu acho bastante importantes. Uma delas, você traz essa importância da Umbanda enquanto uma religião de almas, uma religião de espíritos. Você sabe que há 2 anos atrás, eu fui a Salvador e encontrei o Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo disse assim para mim: Ricardo, nós estamos passando por uma grande crise espiritual, ele disse. Porque querem um espiritismo sem espíritos. Parece que tudo agora... E é verdade, porque muitos centros espíritas não querem nenhum tipo de incorporação. E dentro do movimento da Umbanda, a gente viu, e eu sempre achei isso perigoso, e eu não tenho problema nenhum em dizer, porque eu estou falando na posição de um cientista da religião, quando você quer deixar as entidades de lado e só hipervalorizar os orixás, a ponto de que inúmeros pais de santo, e eu também posso falar isso porque eu passei por toda a iniciação dentro do candomblé, poderia ser pai de santo no candomblé e me recusei, de dizer o seguinte: a Umbanda a gente ouve isso, o candomblé é mais forte que a Umbanda, que é uma bobagem absurda, mas eu posso falar isso porque tenho a vivência dentro das duas religiões e tenho a pesquisa enquanto cientista da religião. Então, eu fico muito feliz. Primeiro, porque você traz você reforça essa mensagem que o Divaldo diz, que o Brasil estava apagando toda e qualquer ligação com os espíritos, e depois porque você busca recuperar a história e a identidade do nosso povo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui sobre famílias espirituais, que é a dúvida que muita gente chega, e o seu livro explica muito bem, mas eu queria que você desse um resumo aqui. É um drama mesmo, né? As pessoas chegam... quem são essas entidades? De onde elas surgem? Qual é a minha relação com elas? E aí a gente entende que nós somos reencarnacionistas. Então, independente, por exemplo, eu sou um homem branco, você é um homem branco, e temos aí essa espiritualidade no nosso enredo, né? E por quê? Porque em outras vidas, outras conexões aconteceram, talvez com até uma maior profundidade, e são parentes. Quando a gente entende que essas entidades não são algo virtual que está no céu por aí, que são parentes seus de longa data, e que você tem um vínculo forte com esse parentesco também, porque tem tio que você não quer nem ver depois de morto, né? Agora, já pensei em 4 aqui. Agora, esses parentes, eles têm uma relação de afeto, de um vínculo na jornada existencial muito profunda. E que nessa encarnação combinamos, escolhemos, vai lá, você vai ser o ponta de lança, e a gente está junto para você, na sua busca de progresso, de despertar, vamos estar sendo o seu apoio e vamos estar colaborando com você ali. E aí, então, é isso, entender que esses espíritos são almas com história, com origem, com
identidade de fato, né? Por isso ela se apresenta de tal forma, porque poderia só não ser dessa forma, então, né? E se é assim, há um mistério por trás, né? Há uma coisa realmente que é mística, e a gente também tem que resgatar isso, eu penso. A gente está perdendo o encanto, né? Da espiritualidade, com tanta racionalização, né? de tudo. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe, cara? É importante a gente entender que alguns temas a gente chega num limite, a gente tem que entender, é mistério. Perfeito. Né? Perfeito. E o mistério é o que ele deve ser o ingrediente do encantamento. Perfeito. Né? Porque senão perdeu a magia. De tanto racionalizar, se você tiver resposta para absolutamente tudo, então já não é mais místico, né? Já não é mais tão espiritual assim, né? Minha percepção. Não, incrível. E aí, dito isso, então eu começo essa discussão, inclusive no livro, para esse reposicionamento. Essas almas são seres humanos que têm história e que estão conectados à sua história. E isso é um parentesco, é uma família espiritual. Não pertence a terreiro nenhum, não pertence a liderança nenhuma e faz parte da sua jornada. Você é a sua família, seu time, seu grupo, né? Seus parça. Você sabe que eu tenho uma coisa bastante interessante aqui, porque você resgata isso, né? Você diz o seguinte, que isso eu achei de uma sabedoria. Enfim, eu vou depois no final do programa dar minha opinião sobre esse programa. A Umbanda é uma religião de encruzilhadas, né? Pois nela se encontram e se mesclam caminhos diferentes, vindos de múltiplas direções, que se unem e se desdobram em novas possibilidades espirituais. Eu achei isso muito profundo, mas eu queria que você desse a sua enfim, a sua percepção quando você escreveu isso. O que você tinha em mente? Você, Ricardo, é um cosmopolita, né? Você viaja o mundo aí, você sabe que igual o Brasil não há em tanto encontro de culturas, de miscigenações, de etnias, línguas e tudo mais. É verdade ou não? Totalmente. Então, e aí, você entender que o Brasil é esse caldeirão cultural. Tem um fato que é assim, aqui em São Paulo, a encantaria, me permita um parêntese mais alongado. Lógico. Nas suas pesquisas, acho que você também se deparou com o Francelino Chapanã, pai Sim. Francelino, e ele, quando ele vem, ele é o cara que traz para São Paulo, para essa realidade que é São Paulo, essa realidade dura, de concreto, a encantaria. Só que nem tudo foi possível. Por quê? Porque na mística da encantaria precisa daquele lugar natural. E se não tem, não há. Ponto final. Porém, grande parte do mistério, da magia, da espiritualidade, ele conseguiu implantar aqui e desenvolver o que a gente pode chamar de encantaria paulista, né? O que eu quero dizer com isso? Quando há uma migração, como foi o caso do pai Francelino, que era originário de lá, vem para trabalhar em São Paulo e traz toda a sua espiritualidade, ele criou um ponto de encruzilhamento, né? De espiritualidade, de tradição. E aí poderiam agora os paulistas ter contato com uma mística que pertencia a um outro território, né? Então é isso. Quando chega aqui os africanos no Brasil, eles trazem essa espiritualidade junto com eles, né? E encontram o que já existia aqui há milênios e milênios, que eram os indígenas, e que estão, apesar de toda a história triste, né, chaga humana, que é o processo de escravização por conta ali por parte dos europeus, também traz a mística católica e tudo isso. E isso foi construindo. Aí chegam os asiáticos e é isso. Então, o Brasil é um lugar desses encruzilhamentos espirituais, e a Umbanda é o resultado disso, né? Quando a gente percebe, então, que a Umbanda, o terreiro de Umbanda, ela manifesta essas várias estruturas. Vem um dia a gira de indígena, outra é a gira do preto velho, a outra é do povo do Oriente. Essa é a grande encruzilhada, né? E aí que a gente pode dizer, a Umbanda, ela talvez seja, e me perdoe que não entender, é a religião que mais manifesta essa característica de brasilidade, né, espiritual. É isso que eu quis dizer aí. Eu acho fantástico
Porque eu estou num trabalho, você sabe que eu trabalho com comunicação e turismo. Eu digo, a brasilidade é única. E todo mundo diz, o luxo do Brasil está na sua brasilidade, nessa soma. Então, tô tirando um pouquinho o lado espiritual, indo para o lado, inclusive, econômico. Sei. Eles disseram, a saída do Brasil, do ponto de vista de serviços e produtos, é trabalhar essa brasilidade. Eu aprendia no início da Umbanda, não, porque a gente traz aqui as entidades que um dia foram marginalizadas e não sei o quê. E hoje, principalmente depois da leitura do seu livro, eu falei, não estamos trazendo entidades que foram marginalizadas, nós estamos trazendo as entidades que compuseram, que construíram toda uma identidade do Brasil e que torna esse Brasil único. Não é? Então, quando a gente fala dos indígenas, quando a gente vai falar dos boiadeiros, de todas as figuras do campo, quando a gente vai falar de toda a influência dos pretos e das pretas velhas, quando a gente vai falar, inclusive, a gente está trazendo dos marinhos, a gente está trazendo uma construção e resgatando todos os valores que fazem com que o Brasil talvez seja um país que possa acolher as pessoas. Porque se tem uma coisa que a gente não tem, isso, a gente pode ter muitos defeitos, mas a gente não é um povo xenófobo, né? No sentido, enquanto povo. Porque a gente tem, talvez, na nossa essência, essa capacidade de aglutinar, de juntar forças. E isso é muito banto, né? Totalmente. Esse jeitão, né? Acolhedor, inclusivo, é nosso DNA banto nessa terra aqui, né? Então, lá em 1550, eles começam a chegar no Brasil e vão construir uma nova realidade, né? A partir das interações agora dos indígenas e tudo mais. Então, só para a gente entender que são séculos de um comportamento que foi moldando uma característica de um povo. E talvez muitos brasileiros não fazem a menor ideia disso, que a gente tem um jeitão banto de ser, né? E você estava falando que foi para Angola, eles são assim mesmo, né? Totalmente. E eu acho que tem um ponto que o seu livro também me fez refletir bastante, é sobre essa história de apagamento. Por quê? Porque quando se a gente não busca entender, nós vamos falar sobre os seus cursos, a influência dos indígenas, a gente apaga, né? Inclusive a própria religiosidade indígena, que não se refere apenas aos orixás, que não tem absolutamente nada a ver com os orixás Nagô e Urubá, né? Quando a gente olha a história do Brasil, por 3 séculos foram os bantos que tiveram, né? Os Nagô e Urubás vieram muito no finalzinho dessa tragédia que foi a escravidão. Mas, e a gente fala muito de orixá, mas a gente esquece, e a maior parte das pessoas sequer entende o que é um Quince, entende o que é um Mutalambô, Dandalunda, né? Parece que a gente tem esquecido toda essa força banto dentro da Umbanda e dentro da construção do Brasil, não é? Então, e é curioso, eu desconheci por muito tempo, né? Estou há 30 anos aí na caminhada, né? Por muito tempo eu não tinha feito essa conexão. E quando começa a fazer, fala, peraí, por que o preto vai falar tanto de Zambi, né? Onde está Zambi, né? Mijinfio, e aí você vai ver que faz parte do idioma, né? Eles... o Z não tem som, tem um som de J, né? Então é jambe, jinfio. E aí, mas isso é tão do tronco linguístico banto. E aí que eu começo a ter uma inquietação também em relação a isso, né? E aí você vê, por exemplo, os pretos velhos, eles falam, a depender do terreiro ali, eles estão falando de santos católicos, do jeito que ele chega, ele saúda Jesus, Nossa Senhora e Oxalá. Então, assim, numa única frase, eles falam de tudo isso, e ele é o cara banto, porque o pai João de Angola, que é o preto velho que me acompanha, ele é de Angola, então ele não é do culto iorubano, ele não esteve lá na Nigéria. Justamente. Né? Quando eu me toquei disso, Ricardo, eu falei, caramba, tem um gap aqui tão grande de noções, né? E aí eu fui junto dele investigar, e é isso. Então, assim, no Brasil vai acontecer essas intersecções, e eles, enquanto tradição banto, comportamento, cultura deles são inclusivos, diferente do nigeriano que é exclusivo, né?
E eles vão assimilar. Então, eles assimilaram os saberes indígenas, assimilaram os saberes católicos, assimilaram os saberes nigerianos e fazem disso um grande mix espiritual. Mas onde que está, então, a base? A base está no banto, no angolano, que vai marcar grandemente a cultura brasileira. Pois bem, quando a gente vai conversar com o caboclo, no Preto Velho, eles vão falar assim, faz essa magia, faz esse mironga, alguma coisa. A gente está sempre trabalhando com força da natureza, né? Pede a força aqui do vento, pede a força das folhas e não sei o quê. Então, isso é a relação do banto e do indígena. Por isso que eles se conectaram facilmente, né? Não há... A ideia de divindade na natureza não é tão humanizada, igual aconteceu com o nigeriano. Perfeito. Que personifica a humanidade no vento, né? Perfeito. Não, o vento é o vento. Perfeito. E é divino por isso, porque é uma força da natureza, é um fenômeno natural, e que aí eles vão chamar ali de inquice, por exemplo. Então, tá muito mais isso dentro do terreiro, a relação com as forças da natureza como potência energética, potência de vitalidade, que a gente pode interagir, do que essa personificação humanizada que acontece com os orixás, né? Que tem a classe de orixás que são humanos mesmo, tem a classe de orixás que são forças da natureza, e tem a classe de orixás que são os primordiais, né? Os co-criadores da natureza. Então, é diferente, e a gente está vendo ali no terreiro, você não vê o Preto Velho personificando isso, você vê ele ali chamando uma força e benzendo, curando, né, ajudando. Então, tem tanta coisa pra gente destrinchar, né, que vai ficando... Mas a gente vai continuar esse papo depois do intervalo. Até já, dá 4 minutinhos. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Cá estamos novamente juntos nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida neste programa. Com ele, que é escritor, professor, pesquisador, idealizador da Umbanda EAD, Pai Rodrigo Queiroz. Pai Rodrigo Queiroz, que escreveu A Redenção, Caridade, Amor e Perversão, O Poder da Umbanda, Mediunidade na Umbanda, Umbanda para Iniciantes, Entidades na Umbanda e o livro Exu do Ouro, aliás, que causou uma comoção, aí eu trouxe essa... Até a comoção. Chegada... comoção. É generoso, foi polêmico. Mas eu acho que porque muita gente nem entendia, enfim, e começou a ter uma nova perspectiva sobre o assunto. O Pai Rodrigo estava contando aqui, né, quais foram as suas motivações para escrever esse livro, Entidades na Umbanda, que eu recomendo fortemente, porque tem muita gente que está iniciando na Umbanda e não consegue entender o que está acontecendo, quem são essas entidades, e aí, como ele bem disse, acha que são arquétipos, e na verdade não, são espíritos. E a gente estava falando também, se você perdeu esse primeiro bloco está gravado no canal YouTube nosso, hein? Sobre essa possibilidade, né, do encontro dos bantos, dos indígenas, de lidar com forças da natureza. E eu estive na África, pude constatar isso, e também pude constatar uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil a gente quer meio que, hoje, alguns movimentos, né? Querem falar, não queremos ter vínculo nenhum com muçulmano, não queremos ter vínculo nenhum com católico. E é muito engraçado, porque mesmo no Benin, hoje, eles acabam abraçando. Sim. Então, o próprio sacerdote de Vodum do Benin, ele tem lá a cruz, ele tem a imagem de Nossa Senhora e faz o culto deles. Então, às vezes, a gente quer ser mais real do que o próprio rei, não é isso? Exato. Então, acho que um desconhecimento causa isso. A gente está vivendo um período, né, Ricardo, de muito extremismo, né? A gente está num país muito polarizado, em todos os aspectos isso se instala, inclusive, e na religião também. A gente está vendo grupos se formando, fazendo do terreiro um ambiente
de militância muito específica para um assunto muito específico. Por exemplo, querendo dizer que o terreiro de Umbanda é só preto para pretos e generosamente acolhe as pessoas brancas, e aí vira um movimento ali dentro que só não se confirma na prática. Essa é a questão, né? Porque nem na história, nem nada disso. Então, assim, o que está acontecendo aqui, né? E aí você não para fazer uma investigação um pouco mais apurada, você pode ser impactado e envolvido por essa dinâmica ou repudiado por essa dinâmica, né? Então a gente tem que repensar. Agora, dito isso, o que acontece, né, Ricardo? A Umbanda, de fato, ela é esse retrato, a gente falou ali no bloco anterior, desse Brasil em toda a sua complexidade. Certo. Né? E o Brasil, ele é fruto desses encruzilhamentos, dessas misturas. Não dá para negar isso. Isso porque eu vejo até pessoas que fazem esse tipo de movimento de enquadrar a Umbanda numa única característica, que na espiritualidade ativa dela, ela não percebe que ela tem elementos outros. Então é tão enraizado isso em nós, que é tão da nossa característica, dos nossos costumes, que nem dá muitas vezes para conscientemente identificar. E aí então, ao aceitar isso, a gente percebe que a Umbanda não dá para ser só indígena, não tem Umbanda só indígena, porque aí vira Jurema. Totalmente, né? Perfeito. Não dá para ser só africana, porque aí vira Candomblé, né? E vão admitir, é isso. Não dá para ser só europeia, porque aí vira espiritismo, e assim por diante. Então, ela é o que é. Ao aceitar isso, aí a gente tem uma mesa vasta, né, de relevâncias espirituais. O que o caboclo, o indígena, está trazendo para nós, né? Então, a gente falava, o caboclo, aquele tupinambá, aquele aimoré, aquele guaraci, os caras existiram, tem descendentes aqui e tem cultura. Mas agora, no papel de uma entidade de Umbanda, ele é o que é, ele é um indígena. O que isso diz sobre você e o que isso quer ajudar no seu desenvolvimento humano? Porque, por exemplo, quando você que está nos ouvindo, o que você entendeu das recentes discussões de demarcação de terras indígenas? Qual é a sua posição, sua opinião sobre isso? E eu não estou fazendo apologia de nada. Só assim, se você incorpora um caboclo indígena, de repente, essas discussões não podem passar cegamente por você. Perfeito. Porque, por quê, Pai Rodrigo, não pode? Porque há uma alma que você bate cabeça, você pede a bênção, você pede orientação, que está com seus descendentes em terra nesse contexto. Você é parte disso. Certo. Eu não estou falando para você pegar uma foice e ir para o fronte de batalha, a não ser que queira também, mas é que, no mínimo, a gente tem que ter esse letramento, essa compreensão, porque isso é o Brasil, essa espiritualidade é viva hoje na floresta ainda, e é ameaçada o tempo todo, e essa entidade está conectada a esse Brasil, né? Ou seja, a gente está reforçando aqui o entendimento de que a Umbanda ela é brasileira de fato, né, Ricardo? E que tem que trazer consciência brasileira, né? Consciência para o sujeito que vive essa espiritualidade. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender um outro movimento que existe de desconfigurar a espiritualidade da Umbanda, né? Então, essa Umbanda ufológica, essa Umbanda que o espírito não é nada, ele é só translúcido e toma a forma que ele melhor entender, a gente comentou disso. Então, eu não consigo, eu realmente tenho uma dificuldade de compreensão. E quando a gente está falando do preto velho, o preto velho, que é então essa figura, que ele é preto e ele é ancião. Perfeito. Ele não é
um branco jovem que toma. Perfeito. Ali ele é um preto e ele é ancião. Porque a gente tem 2 problemas, né? Racismo e etarismo. Totalmente. Numa única pessoa ali. Mas se a gente se apoiar ao fato, né? Ou seja, é um preto e é velho, e na tradição africana, tempo é rei, tempo é posto, então ele não é um ancião por um acaso, para mostrar que ali você está diante de a maior hierarquia, a maior patente, que é o ancianato, né? E aí tudo bem, todo mundo entende, né? Chega o preto velho, todo mundo fica reverente, é inevitável, assim, né? Você vai devagar, né? Você pisa devagar, né? E agora, mas o que isso nos diz sobre a realidade que a gente vive, né? Como que tá o seu letramento racial? Eu não quero parecer um discurso meramente politizado aqui, mas é para a gente entender que a Umbanda não desconecta o sujeito da vida real. Totalmente. Perfeito. Da vida social, Perfeito. Isso. E quando a gente superficializa isso, aí a gente fica num campo de fantasia mesmo. E aí, meu irmão, aí é campo sem fim, né? A criatividade é infinita. E tem uma coisa que os indígenas ensinam. Posso discorrer sobre isso? Pode, lógico. Eu gosto muito ao pensar, por exemplo, vou entender melhor o caboclo. Então vou ler os indígenas. Vou ler Ayrton Krenak, Cacá Verá e etc. E aí a gente vê isso no terreiro. Olha só que interessante. As pessoas perguntam, para que serve caboclo? Para que serve preto velho? Para cura. Para quebrar demanda. Não é assim? A gente dá utilidade para os espíritos. E aí o Ayrton Krenak, o nosso primeiro indígena imortal da Academia de Letras, ele vem e dá uma voadora, né? A vida não é útil. Por que ele está discutindo isso? Para de dar utilidade para a vida. A vida só é. É lógico. Ela é um fenômeno e você vive, né? E eu gosto de trazer esse pensamento indígena. Para os indígenas, a vida, qual o sentido da vida? É viver e viver aqui. A cultura ocidental, inclusive catolicista, vive uma neura, né? De ser e fazer coisas pensando sempre na hora da morte, porque você tem que morrer de tal modo que você vá para algum lugar bom. Então você está o tempo todo fazendo uma poupança para morrer. É uma coisa esquisita. Para o indígena, Tecoaporã, né? Ou seja, a arte de viver bem é isso, é viver agora. A morte é o único fato, Ricardo. A gente vai morrer, vai para o mundo dos mortos. Como é lá? Sei. Só sei que é, né? Chicó, gente, né? Eu não sei como é, mas eu sei que é. Agora, o fato é a minha vida agora. Então, quando a gente olha para a vida presente, a gente tem que pensar os impactos da realidade agora. E esse pensamento de a vida não é útil, ou seja, as entidades não têm utilidade. Não é sobre isso. É lógico. Você não tem que pensar as entidades pela utilidade dela, mas o impacto dela na sua jornada. As suas trocas. Porque a entidade ela não é a magia que ela faz, ela não é aquela atividade prática de um benzimento, de uma quebra de demanda. Ela é a troca que ela faz com você, porque o poder, a profundidade é quando você conversa com a entidade. Quando aquele aconselhamento dela te toca num lugar e você, de repente, muda toda a sua jornada. Perfeito. Eu não sei como foi o seu começo, mas o meu foi assim, né? Então, tô ali conversando com a entidade e ela fala, olha, você tem isso aqui, ó, para você. E muda completamente a minha jornada, as possibilidades, de um modo que eu nem sei como seria se não fosse as escolhas que eu fiz lá aos 13, 14 anos. Então, a gente é impactado dessa forma por essas almas. E é viver agora, o presente, as decisões são agora, os impactos são agora, né? E não é sobre utilidade, então é sobre o impacto que ela gera na sua troca, no seu convívio com ela, né? Eu acho que isso começa a redesenhar também, né? A dinâmica de terreiro, né? A dinâmica de como as pessoas escolhem estar ali, né? Pelo que elas escolhem estar ali. Eu acho fascinante. Eu acho que, na minha opinião, primeiro, quando você traz essa reflexão vai muito além do terreiro, muito além da espiritualidade, porque efetivamente as pessoas
pensam que vão num terreiro de Umbanda para conseguir emprego, etc. Mas não, elas precisam mudar a postura diante da vida. E quando você fala dessa coisa da utilidade, isso toca muita gente. A gente tem aqui, são 2 milhões de ouvintes por mês na Vibe Mundial, e muita gente de terceira idade que acha que quando chegou na terceira idade, tipo, eu não tenho mais, entre aspas, utilidade. E é um drama. É um drama. E da mesma maneira, os mais jovens, quando eles buscam se relacionar com uma pessoa, se essa pessoa for útil dentro dos planos dela. Sim. Esse é um ponto. O ponto número 2 que eu acho importante que você trouxe é a capacidade de a gente sair de um extremo individualismo, de um extremo narcisismo, ou seja, Narciso acha feio tudo que não é espelho, e quando você começa dentro de um mesmo espaço, que é o terreiro, tomar contato com uma perspectiva indígena de diferentes etnias, quando você toma contato com as perspectivas de diferentes etnias africanas, quando você toma contato com a perspectiva de diferentes homens e mulheres que vêm do campo, ou seja, você não tem uma unidade de pensamento, uma unidade estética, uma unidade de vivência dentro de um terreiro. Você tem múltiplas percepções de diferentes espíritos que viveram em diferentes situações, em diferentes povos, abrindo a possibilidade de você enxergar a vida sob diferentes perspectivas. Então, isso eu acho muito incrível. Inclusive, eu vou chamar a atenção aqui para os semirombas, que a gente vai falar, que também muita gente nunca ouviu falar, às vezes tem 20, 30 anos de Umbanda, né? Porque é algo que estava muito presente na Umbanda mais antiga e que desapareceu. Mas eu queria chamar a atenção, além desse aspecto filosófico, para algumas listinhas, porque o livro ele é filosoficamente intrigante na medida que vai te fazer olhar a Umbanda de outro jeito. Mesmo que você não for da Umbanda, tem que ler. Mas ele traz também uma lista de entidades, de caboclos, pretos velhos, pretas velhas, mas também de boiadeiros, boiadeiras. E eu acho muito interessante porque eu vejo isso na internet, né, como pesquisador. Todo mundo é filho só de 7 flechas, porque nunca ouvi falar de nenhum outro caboclo. Né? Todo mundo só tem a Pombagira, Maria Mulambo, Maria Padilha e o Exu Tranca-Ruas. E aí, né? E tem uma infinidade de Exus. Eu coloquei isso lá no meu livro, e você colocou isso, uma infinidade aqui de pretos velhos, pretas velhas. Então fica todo mundo, pai João, pai Joaquim, etc. E você fala, tem pai Tiburcio, tem o pai Caetano, tem pai Francisco da Mina, tem o caboclo roxo, o caboclo 7 estrelas, o caboclo Urubatão da Guia. Ou seja, ajuda às vezes aquele médium iniciante que fala, não, mas eu ouvi um outro nome, tipo o meu caboclo, né? E ele fica com medo de falar porque acha que vai ser julgado, né? E às vezes é até um nome bem diferente, né? Num outro idioma. Puxa, aí você abriu uma discussão para um outro lugar que é interessante, que é algo que eu estou discutindo agora na internet. Eu não sei quando vai esse programa ao ar, mas no dia 7 ou 6 de agosto, enfim. O pessoal vai ouvir já. Vai acontecer o nosso aulão online sobre... Fica esperto já para assistir. Irradiação, intuição e incorporação, as diferenças disso, né? E aí há uma discussão... Como eu sei que eu estou recebendo uma comunicação de uma entidade, né? E a angústia no começo como é o nome das minhas entidades, como que eu vou... E o problema é começar a consultar a internet para ver, né? E aí há algumas dinâmicas que você pode praticar para justamente vir na forma de pensamento contundente, né? Definido, assim, ó. Aí aquele nome, que às vezes não é o que você espera, não é o 7 flecha, né? Não é o Birajara também, simples, mas pode ser qualquer outro nome que você talvez nunca ouviu e você tem que estar aberto a isso. Né? Você tem que estar disposto a essa sintonia fina, onde vai vir, você talvez vai sonhar, vai vir em forma de pensamento repetitivo e tá tudo bem. Porque quando vem um nome, por exemplo, que você destacou, e você sente calar na emoção também, né? Vem aquele pensamento e fala, nossa, nunca ouvi falar, que estranho, mas eu sinto uma verdade. Defenda essa verdade. Perfeito. Cuidado, tem uma mania estranha de pessoas, lideranças, achar que deve dar um nome para... Né? Eu chego para você e dou o nome das suas entidades.
vai sempre ficar uma dúvida, será mesmo, né? Será que não foi alguém que me batizou ali com esse nome, né? Me deu essa entidade? Então, tenha paciência, os nomes virão, essas revelações virão, e isso é processo, né? Não é de uma hora para outra, não é no oráculo, nem aconselho que seja alguém que diga para você. Deixa o tempo acontecer, porque é através do caminho de intimidade e relacionamento com as entidades que você vai ganhando essa conexão, essas revelações vão se instalar e você vai ter certeza absoluta disso. Porque outra angústia é essa, né? Como eu me relaciono com essas entidades? Entendi, então, é minha família espiritual, né? Estão junto comigo e pro que deve só que eu não conheço, não sei quem é. Tá, mas o caboclo que está com você, ele sabe quem é você. A princípio você não sabe o nome, não sabe nada dele, mas ele sabe quem é você. Então, se conecte com o meu caboclo, minha cabocla. Entidade caboclo de minha para, tô aqui, vamos conversar, vem aqui próximo de mim, me dá uma orientação, me faça sentir sua presença, preto velho, etc. E aí a gente tem um problema, né, Ricardo? Ainda é muito comum a gente ver as pessoas dizerem: não acenda a vela em casa, não reza em casa, não canta ponto em casa, que o espírito vai te pegar. E aí torna tudo de novo uma delinquência espiritual, é tudo um caos, né? É tudo um problema. E aí eu vou na contramão desde sempre, falo, não, você não vai ganhar intimidade, você não vai ganhar segurança se você não tiver relacionamento. Não é sua família, não é seu parente. Isso aí. O que você faz com pessoas que você gosta, que você quer conviver? Convive. É lógico. Você tem que trazer para perto, você tem que estar junto, é no seu cotidiano, é no seu dia a dia. Ricardo, a gente vai ficar cada vez mais amigo se a gente trocar mais e mais e mais. Né? A gente vai ganhando intimidade, vai ganhando conexão e vai conhecendo o outro de fato. De fato. Não tem jeito, né? Não é, senão é só veneração. Totalmente. É só distanciamento. Ele tá lá em algum lugar, você tá aqui e fica mandando SMS, né? SMS já é velho, já. Não, mas funciona. WhatsApp. Me conta uma coisa, você resgatou Semirombas, né? Que era, a minha tia, já tá com seus 80 anos, o terreiro dela foi um dos maiores em Jundiaí, e ela trazia Semirombas. Sério, que legal. E aí desapareceu esse negócio. Sim. Quem são os Semirombas? Semirombas é um grupo de espíritos, curiosamente, são franciscanos, são frades, padres, são clérigos católicos. Isso pontualmente, é isso. Não tem preto velho Semiromba, né? Tem a figura ali. E aí eles trazem essa espiritualidade católica, genuinamente católica, mas com a mística. O pai Davi Veronese, que trabalha fortemente com essa linhagem, ele diz algo que eu acho bacana, eu destaquei no livro. É o que seria um catolicismo primitivo, né? Esse catolicismo livre, que não está todo dogmatizado pelo sistema romano, mas que está no cerne ali de resgatar Jesus, os pensamentos e ensinamentos de Jesus, mas para uma espiritualidade aberta, né? Então, quando eles estão manifestados, eles estão falando dessas questões, estão falando de Jesus, estão falando do amor, da caridade, e trabalham muito reza, benzimento e essas orientações, tipo um confessionário mesmo, assim, né? E vestem a roupa mesmo, as túnicas franciscanas, o cordão, fazem questão disso. E é isso, resgata muito esse catolicismo do terreiro. E hoje em dia poucos estão preparados para isso mesmo, né? Porque a gente também tem um movimento de rechaçar, né? A presença catolicista dentro do terreiro. E muito embora, particularmente, eu não enfatize, né, a presença de santos dentro do terreiro, uma posição pessoal, a gente não pode negar que ela é um fato. E está presente na Umbanda popular, né? E a gente precisa começar também a falar, né, Ricardo, sobre umbandas, né? Acho que você tá se discutindo isso na ciência da religião, né? Sim. A gente não consegue mais falar de umbanda no singular. E quando a gente acostumar a falar no plural, talvez a gente comece a ter intuitivamente um respeito maior a essa diversidade. Então, de fato, o Semiromba existe, eu não podia deixar de falar, assim como os juremeiros, que também não é tão comum, é mais nas umbandas nordestinas, você vai ver eles presentes ali. Mas aqueles
aqueles médios, aqueles terreiros que estão abertos a essa relação, eles vão chegar. O Semiromba, eu acho que vê uma nova onda de Semiromba. Eu acredito acho que tem uma galera resgatando. Nossa, eu também acho. E o pai Davi, ele está bem empenhado nisso. Parece que sai um livro em breve sobre essa linha. E eu vejo com muita simpatia, porque faz parte da nossa história e é uma espiritualidade, né? Eu tenho um médium lá no ICA que trabalha com um Semiromba, né? É um trabalho mais isolado, é ele ali, né? No ICA não tem o chamamento dessa linha. E essa entidade pede para fazer um trabalho com animais. Tipo, abrir gira para passes em animais, abençoar, benzer animais. Muito franciscano isso, total, né? Mais do que isso, impossível. Então, assim, é algo que a gente pensa, né? Em breve, instalar isso dentro do ICA, dessa dinâmica. De repente, esse médium é que vai mesmo conduzir. Eu mesmo não tenho essa entidade, uma entidade Semiromba na minha linhagem, não que eu saiba ainda, mas vejo com simpatia essa presença. E há uma demanda, cada vez mais famílias tendo filhos pet, né? Totalmente. É possível que a gente veja no futuro próximo terreiros com uma dinâmica, bastante terreiro com dinâmica para acolher animais ali. E a gente vai ter que ter uma espiritualidade para isso, né? Total. Você falou das umbandas, mas dentro da ciência da religião, hoje a gente fala de catolicismos, a gente fala de pentecostalismos. Tudo no plural? Tudo no plural, porque são diferentes. Quando a gente pensa, inclusive, no catolicismo, o catolicismo do Brasil é um catolicismo totalmente diferente do catolicismo da Itália, de Portugal. É mesmo? É total. Por isso que se fala muito dentro de alguns pesquisadores que a nossa Umbanda ela vem muito do catolicismo popular. É o catolicismo da benzeção, é o catolicismo que, se você for em Roma, o cardeal pare uma criança lá de ódio, porque ele vai falar, o que é isso, né? Que é a história do pagador de promessas. O nosso catolicismo é único. Tá. Porque ele é o catolicismo misturado justamente com as práticas indígenas e misturado com as práticas bantus. E talvez por isso que mantenha viva uma grande maioria de católicos no mundo, né? Justamente porque eles são muito diferentes. O francês é outro católico, o português é outro católico. É o que é ortodoxo, assim, você fala? É mais uma... Não, duro? É a forma como lida com a liturgia. A gente acha que as missas tem um padrão, mas a forma da relação do fiel com o catolicismo é muito diferente. Entendi. Você falar para um católico francês acender uma vela e fazer uma promessa para Nossa Senhora, nunca que ele vai fazer isso. É muito não consigo imaginar. É muito engraçado. E nos pentecostalismos também. Eu tenho vários colegas, eles se matam. O pastor da Assembleia de Deus, Assembleia da Congregação Cristã, enfim. Eu queria passar, eu falei 4 horas, mas próxima vez que vier a São Paulo, vamos marcar de você vir novamente aqui. Olha, o livro Entidades da Umbanda, pela Citadel. E tem os cursos. Vamos falar rapidão quais são os próximos cursos, como é que está a escola e dar os seus contatos para a gente encerrar o programa. Olha, eu quero agradecer imensamente mais uma vez, Ricardo. É sempre uma satisfação imensa estar aqui na Vibe Mundial e na sua companhia. Adoro conversar com você. E a gente vai ter esse aulão. Eu convido a todos a participar. O aulão Irradiação, Intuição e Incorporação. E aí, 6 e 7 de agosto. Acho que tem que entrar ali. Entra no Instagram do Umbanda EAD, @ né? Umbanda EAD, segue lá, o link está ali na bio e você vai ter acesso também dentro da plataforma a todos os nossos cursos disponíveis no momento. Obrigado, viu, Ricardo? Deixa eu ver aqui, só pra gente já dar olha, você entra no... É melhor você já começa a seguir, que tá tudo feito. Obrigado! E nos vemos na próxima segunda. Até! A Vibe Mundial.